Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Vou escrever aqui o título da live de hoje. A live de hoje é com a coach Ellen Japa. Ela é uma coach estudantil e já entrou. E nosso tema é aprender mais, estudar menos. Será que isso é mesmo possível? Estou tentando fixar aqui o nosso tema para quem entrar na live conseguir visualizar. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Consegui fixar. Já vou. A nossa convidada de hoje. E as coisas estão caindo. Olá! Boa noite. Boa noite! E aí? Que honra estar aqui com você. Obrigada. Para mim também é. Para quem não sabe, ela foi minha professora na graduação. E aí ficou uma amiga para a vida. Hoje Verdade. está aqui para nos ajudar, nos ensinar sobre o campo de experiência dela. Isso aí. Então, gente, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Primeiramente, né, agradecer a Gabi, né? Eu posso chamar a Gabi? Como é, Pode, não sei, gente, eu chamo Gabi pela intimidade, tá? Mas vocês não podem chamar Gabi, não, viu? Eu não sei, né? Não sei como é não que é. pode, não se preocupe. Não pode, só eu, viu? Só as amigas. Como ela falou, né? A gente tem uma relação bem legal, né? De muitos anos, né? De professor. Primeiro começou como professor-aluno, né? Gabi sempre foi uma boa aluna, excepcional. Além de uma menina boa, né? No que ela fazia, né? Se propunha a fazer, que ela estudava muito bem, sempre tirava 10. A gente também fez muito trabalho junto, né? A gente escreveu artigo. Gabi, ela tem uma habilidade, sempre teve essa pegada na educação, né? É um dom natural e fico feliz dela estar seguindo essa carreira. E é um prazer estar aqui, ter esse contato novamente, né? Apesar da gente ter mantido contato, que depois de se formar, nós viramos amigas, né? E agora estamos trabalhando no mesmo ramo, não é isso? É verdade. É um Então, prazer para mim. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite. E eu sei que você tem muito a acrescentar, muito a ensinar a gente. E essa live eu divulguei bastante para os meninos, porque vai ser interessantíssima para eles. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo como a gente aprende melhor. Mas se a gente descobre isso mais cedo, quanto mais cedo, melhor, né? com certeza, com certeza. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Como a gente consegue aprender mais e estudar menos, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Vocês podem, né? Todo mundo, de certa forma, com o tempo, com a experiência, ela vai aprimorando. É inconsciente, certo? Isso vai acontecer com todo mundo, mas a gente pode acelerar esse processo, né? Sabendo algumas coisas, né? E para a gente poder aprender mais estudando menos, a gente precisa saber estudar certo, né? E quando a gente fala em estudar certo, a gente tem que pensar que há diversas variáveis, né, nesse sentido, né? Porque eu não posso chegar e jogar uma fórmula aqui, né? Você olha, para você estudar mais, aprender mais estudando menos, é essa fórmula. Aí passar aqui 5 fórmulas, que nem, né, alguma disciplina de física, matemática, não é assim, né? A gente tem que entender que tem a individualidade de cada estudante, né? E para a gente poder aprender a estudar certo, a gente tem que se conhecer, é autoconhecimento, certo? E para a gente ter, né, dar o primeiro passo para a gente conseguir ter uma melhor eficiência nos estudos, a gente precisa saber qual é a nossa linguagem de aprendizagem, certo? Por quê? Vou explicar um pouquinho sobre neurociência, né? Não a neurociência em si, mas o que ela afirma, né? Ela não tem ainda estudo comprovado, né? Por que isso acontece? Mas as pessoas, elas desenvolvem um sentido sempre a mais do que o outro. Ou seja, todo mundo tem um sentido predominante, né?
assim, não se sabe ainda, a neurociência não se explica o porquê isso acontece. Ainda estão se estudando, inclusive eu estudo sobre isso, mas é fato, entendeu? Cada pessoa, ela vai desenvolver um sentido mais do que o outro. Um ou outro, né? É raro, né? Que eu faço esse teste já há muitos anos. A gente vê um ou outro que tem os 5 desenvolvidos, certo? Todo mundo, de certa forma, né? A gente se comunica com o mundo com o quê? Com os sentidos, não é verdade? A gente aprende isso bem pequenininho. Quando está na alfabetização, a gente aprende, os sentidos. Então, de acordo com a gente vai crescendo, as nossas habilidades vão se desenvolvendo e a gente desenvolve mais o sentido que o outro. Essa questão do desenvolver mais o sentido que o outro, o que que acontece, né? Acaba que a gente vê o mundo naquele sentido que é predominante. Por exemplo, eu e Gabi estamos no mesmo ambiente sala de aula. Eu acho que eu e Gabi a gente tem o a mesma linguagem. Gabi, você é digital? Não, sou sinestésica. Da última vez que eu fiz, deu da sinestesia. Então tá bom. Então vamos lá, você é sinestésico. E aí eu sou digital, predominante digital, apesar de ter ser bem elevado também a minha audição, né? Eu tenho uma sensibilidade bem grande auditiva. Então, se eu e Gabi estivermos na mesma sala de aula, ou então numa peça, ou num ambiente, eu e Gabi vamos perceber o ambiente de forma diferente, porque nós temos habilidades desenvolvidas, né, no sentido diferente uma da outra. É muito engraçado que eu e minhas sócias, a gente tem um sentido totalmente diferente do outro. E eu faço esse teste. Quando a gente chega no lugar, a gente sai, aí você percebeu. Aí cada um percebe aquele sentido. Eu não percebo, por exemplo, os detalhes das cores. Assim, já ele tá sentindo a temperatura. Já eu sou muito analítica, muito digital mesmo. E aí, gente, quando a gente vê o mundo dessa maneira, a gente tem um sentido mais desenvolvido que o outro. Esse sentido que a gente tem mais desenvolvido, ele vai ser aquele que a gente vai aprender com maior facilidade, certo? E aí, para você saber qual o seu sentido, você tem que ir lá no Infinitamente, né? Você passou, né, o link para eles, fazer o testezinho lá. E aí você sabe qual é sua linguagem de aprendizagem. É o primeiro passo, né? E é muito importante, isso vai te ajudar bastante. Então, sabendo da sua linguagem de aprendizagem, a gente vai depois aprender as técnicas que são favoráveis para essa sua linguagem, certo? Em relação à linguagem de aprendizagem, a neurociência divide atualmente em 4, certo? 4 tipos de alunos, que são eles: auditivo, sinestésico, digital e visual. Aí você está vendo essa live e pode estar achando assim, mas eu não fiz esse teste, não deu tempo. Não tem problema. O que eu vou fazer agora? A gente vai entrar agora num processo, Gabi, que eu vou explicar quais são esses tipos de estudantes, né, dessa linguagem, e depois vou dizer as técnicas que vão aprimorar a sua capacidade de aprendizagem. Isso vai fazer com que ele estude menos e aprenda mais, porque ele vai saber técnicas que são favoráveis à aprendizagem dele, tá? Porque às vezes a gente, faltando esse autoconhecimento, a gente aprendeu, talvez com um colega, outra vez até com a família, né? Que o jeito de estudar é aquele, mas aquele talvez não seja o eficiente para você, tá? Então, vamos começar falando do aluno, né? Que ele é auditivo, ou seja, ele tem a sensibilidade da audição mais aguçada que os outros sentidos. Aí, se você não fez o teste, não tem problema que eu vou falar agora as características desse tipo de aluno auditivo e você pode se identificar, né? Aí, mesmo sem fazer o teste, mas depois da live, vai lá no site do Infinitamente e faz o teste para você confirmar, tá certo? Eu mandei para alguns alunos, eles fizeram. Pronto, top. Tô vendo aqui, né, que o Valdir disse que fez. Disse que era auditivo. Então, vamos lá. Então, o auditivo, ele é aquele aluno que ele adora, né, um professor, né, em sala de aula, que tenha uma mudança de fala, né? E esse tipo de aula, esse tipo de professor, ele chama a atenção do aluno. Então, o auditivo, ele gosta desse tipo de professor, de mentor. Ou seja, é aquele professor que fala assim: oi, tudo bem, galera? E aí, ele é expressivo, e ele muda a voz, gosta de contar história, né? Porque tem professor, né, que gosta de contar história. Então,
esse tipo de professor, ele realmente facilita a aprendizagem de um aluno auditivo, certo? E aí, ele também gosta, né, de estudar, já que ele tem a sensibilidade com a audição, ele gosta também de estudar em voz alta. Ele gosta, sabe? Aquela questão assim, que talvez ele, se você é auditivo e não tem esse hábito, já começa a fazer, porque é bom, certo? Mas normalmente ele já sabe que isso é legal, ele gosta de estudar em voz alta, aquele aluno que está lendo e falando ao mesmo tempo, né? Não sei se você já teve alguns colegas, alguma experiência com pessoas assim, que estudam lendo alto, né? Sim. E na hora da aula, como ele tem uma sensibilidade auditiva, ele também não gosta do colega ficar falando do lado. Aquele barulhinho assim, você sabe? Isso atrapalha a concentração dele, inclusive na hora que está estudando. Ele gosta de silêncio na hora que está estudando. A única voz que ele gosta de ouvir ou é do professor, que ele está ensinando, ou a sua própria voz, que ele está ali, né, falando com ele. Ele não gosta de muito barulho, ruído, né? E aí, ele também é aquela pessoa que no cotidiano, ele prefere ouvir uma informação, um jornal, do que ler, sabe? Ele não tem, ele, inclusive, ele não gosta de, para ler um livro, né? Ele tem, assim, dificuldade de ler muitas páginas ao mesmo tempo, sabe? O audiobook é muito legal para ele até lê, só que ele precisa ler dividido, porque ele prefere ouvir, certo? Então, essa é a característica de um aluno auditivo, né? E aí, sabendo, né, desses fatores, alguns exemplos que eu dei, né, para você identificar, às vezes, né, se você já sabe o seu, mas você pode identificar o do colega, ou talvez da família, eles têm essas características. Agora, quais são as técnicas favoráveis para esse tipo de aluno, né? E o que acontece? Como eu falei, né, a grande sacada do aluno auditivo é ele usar a audição a seu favor, né? Então, uma das coisas que realmente favorece a aprendizagem dele é, por exemplo, audiobooks, podcast, uma coisa que está super em alta, podcast, né? E você pode estudar, né? Na minha época não existia, né? Não sou tão velhinha assim, mas não existia essa questão da podcast, audiolivro. Sabe o que audiobook, sabe o que eu fazia? Eu gravava os meus resumos. Então, às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Que é um aluno auditivo, mas é extremamente eficaz. Eu, na época que eu fazia, eu não tinha esse conhecimento. Eu só me formei depois, né? Em análise comportamental e coach. Na época eu estava estudando, tinha 18, 19 anos. Eu tinha o Walkman, né? Tipo, super moderno. Gravava, né? Meus resumos. E aí, gente, sabe o que é bacana também você gravar os seus resumos, você que é auditivo? Porque você pode aproveitar qualquer momento vago, até, por exemplo, indo para a escola de carro ou pegando um ônibus, você pode botar no fone e tá ali revendo a matéria. Você tá ganhando tempo, né? E ao mesmo tempo, você tem facilidade para decorar, né, para memorizar o assunto quando é na linha da audição, né? Através desse sentido. Nem todo mundo, a grande maioria, não tem essa habilidade, né? Eu mesmo faço tudo ouvindo, assim, tudo que eu faço na minha vida, ou eu tô escutando alguma coisa, audiobook, né? Ou eu tô ouvindo música. Tudo na minha vida é assim. Então, vamos utilizar, né? Essa questão para o aluno auditivo, essa ferramenta de gravar os resumos. É super legal, tá? Não é verdade, Gabi? Às vezes, o que acontece? O aluno auditivo, ele é ensinado em sala de aula, em tudo que ela canta, fazer resumos no papel, né? É o mais natural, não é verdade? Só que você pode fazer, só que aproveita e grava. E use isso a seu favor, entendeu? Porque na horinha vaga que você tá ali, ó, você tá consolidando sua aprendizagem. Outra coisa também que o aluno auditivo também pode usar ao seu favor é assistir videoaulas. A videoaulas até funciona para ele, mas entenda, é só para os assuntos que tem interesse, certo? Ele também não vai ter lá aquela afinidade, né, de videoaulas quando não é do assunto de interesse. Mas é interessante, ele é um dos poucos alunos que tem facilidade com videoaulas, tá? Outra coisa importantíssima, isso aí vai ter técnicas que eu vou falar aqui, que ela é eficaz para todo mundo. E essa aqui é eficaz para todo mundo, certo? Mas para o aluno auditivo, ele tem uma potencialização maior por causa da sua própria desenvolvimento auditivo, certo? Que é compartilhar o seu aprendizado com os colegas, certo? Isso aí é uma ferramenta tremenda para consolidar.
qualquer assunto. Quando você estuda e quando você ensina, compartilhar aquele conhecimento, você está consolidando aquela disciplina. Se você pensa assim, se você é capaz de compartilhar, de ensinar, é porque você está com uma base sólida e ali vai facilitar muito para você, certo? Só que o Sim. auditivo, ele vai, de certa forma, ter uma potencialização nesse tipo de técnica, né? Que ele também, além dele estar usando, né, a parte da consolidação, criando conexões neurais mais fortes, ele também está sendo favorável pela sua desenvolvimento auditivo, ou seja, ele está ouvindo a sua voz, isso está vindo em outro canal que favorece o aprendizado dele. E aí, aqui agora não é nem mais técnica, mas é uma observação para o aluno auditivo, certo? E eu falo isso porque o aluno auditivo, ele gosta muito de ouvir música e ele acha que é legal estudar ouvindo música, certo? Às vezes ele pode ter essa ideia, professora, mas eu adoro estudar ouvindo música. E aí é uma observação. Um aluno auditivo, tem alguns que aqueles que são bem fortes, ele não gosta de estudar ouvindo música, mas alguns eles gostam. Nesse contexto, não só vale para o aluno auditivo, mas para todo tipo de aluno, não se deve estudar ouvindo música, certo? Por quê? Porque falar numa linguagem bem simples, né? É como se nosso cérebro ele tivesse vários canais, certo? Que nem canal de televisão, né? Não, no computador, melhor, né? Porque você vê no computador, vai ter entrada de microfone, vai ter entrada de som, e ali tem vários canais, né? E aí, imagine que o canal de aprendizagem, ou seja, que é o lado esquerdo, né, do nosso cérebro, ele é o lado que a gente usa para todas as matérias. Porque para tudo que a gente precisa estudar, a gente precisa fazer uma leitura, a gente precisa usar o lado esquerdo do cérebro. Então, se você está me entendendo agora, se você está me ouvindo, é porque você sim está usando o lado direito. Você está vendo, você está sentindo, você está tendo emoções. Mas para você estar nesse momento entendendo o que eu estou falando, ele está usando o lado esquerdo, que ele está fazendo o quê? Fazendo a transformação, né? Ele está pegando aquela palavra, trazendo as conexões e trazendo entendimento para você. Aí, quando a gente escuta uma música, principalmente na linguagem que nós falamos, o que que acontece? Na hora que a gente está lendo, né, que a gente usa justamente aquele canal da conexão, né, do entendimento do lado esquerdo, é o mesmo que eu uso para ouvir a música, para entender aquela letra. Então, é como se eu tivesse uma sobrecarga no meu canal. Nessa situação, o que que acontece? Meu aprendizado, o rendimento do meu aprendizado diminui. Certo? Então, mesmo que você goste de ouvir música, quando você está estudando e ouvindo música, o seu nível de aprendizagem diminui, certo? E aí, se você gosta muito de música, escute músicas instrumental. Porque música instrumental não está dando nenhuma letra, então não está tendo nenhuma sobrecarga no canal que você usa para a compreensão, certo? Então, aí, você pode usar música clássicas, né? Só instrumental, ou uma música numa letra, numa linguagem que você não entenda, certo? Mas se você, por exemplo, mas eu não entendo nada de inglês, beleza, mas se tu entender um pouquinho, seu cérebro vai ficar processando ali, querendo entender, interpretar. E isso vai diminuir seu nível de aprendizagem, tá? Eu acho Então, que a forma mais nítida que a pessoa nota que atrapalha é porque você está lá estudando e quando vê você está cantando. exatamente. Exatamente. Então, você, né, tá diminuindo. O que que tá acontecendo aí? Você está diminuindo também, inclusive, sua concentração, né? São vários fatores, né? Então, é isso, gente. Agora, vamos passar, né, para o segundo aluno, tipo de aluno, que é o sinestésico, né? Mas o que é sinestésico? Que tal é um nome estranho, né? Muita gente acha novidade que sinestésico é, na verdade, a sinestesia, né? Tá relacionada à sinestesia, ou seja, ao toque, ao corporal, né? A gente pode dizer que o aluno sinestésico é aquele tipo de aluno que ele tem uma sensibilidade, ou seja, o sentido do toque, né? Do tato. Mas envolve mais do que o tato, envolve também a parte das emoções, entendeu? É como se o ambiente ele fosse influenciasse muito nesse tipo
de pessoa, né? Então, a gente imagina assim, quem é sinestésico, tudo relacionado a sentimento, né? A emoções. A aprendizado está relacionado justamente ao corpo, não só ao tato, mas até o movimento corporal. Então, normalmente, uma pessoa, né, que é sinestésica, ela tem habilidades, né, com o esporte, com a dança. E aí é aquelas pessoas que têm uma certa genialidade, né? Que você for parar para pensar, né? Joga bola, gosta de esporte, né? Ou uma pessoa que dança muito bem. Normalmente, essa pessoa que é sinestésica, ela tem essas habilidades bem desenvolvidas, né? E aí, se a gente for parar para pensar, esse aluno, muitas vezes em sala de aula, em Gabi, isso é uma coisa bem legal, ele pode até ser confundido com um aluno que tem falta de atenção, déficit de atenção. Por quê? Porque se a gente ficar, né, pensando, se não trouxer experiência para ele, ou dar um toque nele, trazer vivência, ele vai ter, tipo assim, uma dificuldade de concentrar. É como, né, quando a gente fala assim na nossa linguagem de aprendizagem, a linguagem está muito mais relacionado não só ao ensino, né, a aprendizagem em si, mas está relacionado da forma como a gente vê o mundo. É como se o aluno, né, ele tá, como se eu, por exemplo, tivesse na França, né? Lá todo mundo tá falando uma linguagem, eu falo outro, então aquilo ali eu não vou entender nada. E às vezes acontece isso com o aluno que é sinestésico em sala de aula, porque é difícil, né, às vezes, para um professor trazer ele para o aprendizado. Aí você tem que ter sensibilidade para tocar nele, para trazer ele para vivência, experiência. Então, um aluno sinestésico, né, ele tem dificuldade, inclusive, de ficar parado. Entendeu? Aquele aluno que em sala de aula tá o tempo todo assim, sabe? Aquele aluno que fica, né, mexendo, tal. Aí pode ser confundido justamente com déficit de atenção, mas é porque é o jeito dele, né? É uma característica pessoal dele. E aí, o que ele também pode ser... Aí você, que é professora, né? Aí você fica ligado. Se ele não para em sala de aula depois, você se liga aonde ele senta, né? Quem é sinestésico, né? Como ele tem essa questão do toque, de tudo ser muito... tudo, o mundo, ele percebe o ambiente dessa maneira, ele gosta de sentar no canto, né, da sala de aula e tocar, porque ele percebe a sala de aula, um ambiente com toque. Então, aquele aluno que senta assim, né, no canto, entendeu? Aí você também vê, é uma característica de um aluno sinestésico, ele gosta de estudar em grupo, de trabalhar em grupo. Ele também prioriza, tipo, aulas práticas. Ele adora quando tem aula prática. Já tem aluno que, né, vai aula prática, já ele é aquele brilholinho. Eita, que legal. Então, essa é a característica de um aluno que que é sinestésico, tá? E aí, quais são as técnicas favoráveis para esse tipo de aluno? Primeiro, né, como eu falei com vocês, né, com você, Gabi, né, que ele tem uma dificuldade de concentração em sala de aula, principalmente quando a gente está naquele momento, né, que não tem experiência, que a gente está passando os slides, e como eu falei também, ele tem dificuldade de ficar parado, né? E aí, ele, resumidamente, é um aluno que tem dificuldade de estudar, ele tem problema com foco e concentração, certo? É uma dificuldade, certo? E aí, uma técnica que é super eficiente para esse tipo de aluno, que é sinestésico, é ele estudar com a técnica Pomodoro. Aí, que técnica Pomodoro é essa, né? Não estou falando em sala de aula, que sala de aula não dá. Mas ele em casa, ele pode trabalhar assim, né? Como ele tem dificuldade, às vezes ele vai pegar o livro, começa, né, ler, ou então fazer questão, 10 minutos ele está viajando. Né? Ele já está ali, até formiguinha ficou muito mais importante do que aquela questão que ele está tentando fazer. Aí, a técnica Pomodoro, ela também não precisa ser só utilizada para o aluno que é sinestésico. Se você que é aluno, seja qual for o seu tipo de aprendizagem, e você percebe que você tem dificuldade de foco e concentração, você pode tentar essa técnica, que dá super certo, certo? Como é que é essa técnica Pomodoro? É uma técnica que a gente estuda com pequenos intervalos, sempre com um curto período de tempo e com pequenos intervalos. Por quê? Porque primeiro, né, a gente já sabe, né, que a pessoa, o máximo que uma pessoa consegue ficar focado, ou seja, totalmente concentrado, com um nível de concentração elevada, é 50 minutos a 1 hora. Isso é uma pessoa normal, uma pessoa assim que não é sinestésica, uma pessoa que do nível, assim, que não tem nenhum problema de dificuldade, né, de concentração, nada disso.
Mas para ele, que é um aluno que tem essa dificuldade de foco, ou se você não é sinestésico e tem essa dificuldade, uma forma de você facilitar o seu foco e concentração é trabalhar com 25 minutos. A técnica Pomodoro é assim: eu estudo 25 minutos, aí dou uma pausa de 5. Depois estudo 25 minutos, dou uma pausa de 5. Depois estudo 25 minutos, dou uma pausa de 10, né? Aí pode dar mais um pouquinho. Por que essa técnica ela é interessante? Porque ela, primeiro, você já vai entrar, né? Começar a estudar já com aquela sensação de daqui a 25 minutos eu paro. Então, isso vai diminuir a procrastinação, isso vai, inclusive, facilitar, né, para quem tem dificuldade de concentração, a estudar 25 minutos focado, sabendo que daqui a 5 minutos ele vai parar um pouco. Então, isso também ajuda no foco, né? E aí, porque você está treinando sua mente, né? Porque imagina, fazer uma analogia com uma pessoa que vai para academia, né? Uma pessoa que está indo para academia pela primeira vez. Ou então uma pessoa que vai. Vamos tirar a academia? Vamos pensar uma pessoa que vai correr, quer correr, começar a correr. Ela não pode, nunca correu na vida dela, começar a correr amanhã. Vou correr 6 quilômetros, 10 quilômetros. Não, ela tem que começar com a caminhada, depois ela vai começar aumentando os passos, depois ela corre 10 minutos, daqui a pouco ela consegue correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, e depois ela vai chegar a 6 quilômetros. É assim também com a nossa mente, a gente precisa treinar. E justamente como um aluno sinestésico tem dificuldade de foco e concentração, ele precisa, essa técnica Pomodoro de 25 minutos focado, concentrado e descansando 5 depois volta, vai fazer com que ele treine a mente dele para ter concentração, certo? E na hora que na hora que ela conseguir, né, passar os 25 minutos, daqui a pouco ela vai querer aumentar até para 30, né? E você pode trabalhar até 40, 50 e depois aumentando aos pouquinhos. O que é importante aí é você trabalhar com pequenos intervalos, não estudar assim direto. Nunca se deve estudar mais assim, a nível de eu não falo que nunca, nunca, porque a maioria dos alunos fazem isso, aqueles que têm facilidade de concentração. Mas, assim, é comprovado cientificamente que a gente, o máximo que a gente consegue ficar concentrado é 1 hora. Depois disso, diminui o rendimento. Então, eu sempre aconselho, você estuda 1 hora, vá no banheiro, bebe uma água e volta, certo? Porque isso é importante, porque depois de 1 hora, sua concentração diminui, seu nível de aprendizagem diminui, aí você acaba que você acha que está dando certo, mas não está dando certo. Certo? Se eu for dizer para vocês, professora, é melhor estudar 3 horas em seguida ou 1 hora em cada dia da semana? É melhor 1 hora. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. Técnica Pomodoro. É uma técnica que não vai só ajudar o sinestésico, né? Revisando, mas é uma técnica que vai ajudar todo mundo que tem dificuldade de concentração. Você estuda 25 minutos, para 5, volta 25 minutos. Mas é 25 minutos concentrados, sem WhatsApp, sem internet, sem conversar com todo mundo. E 25 minutos todo mundo consegue fazer isso, beleza? Então, outra técnica para quem é sinestésico e que ajuda, né? É você interagir com a disciplina, né? Como é que eu vou interagir com a disciplina? Tem várias formas de você interagir. Você pode estudar fazendo um resumo ou colocando post-it. Gente, post-it é muito de Deus para quem é sinestésico. Tipo, tenha um montão de post-it, sabe? Pega assim, ó. Eu não sou, mas como depois no final eu vou falar com vocês que é importante que a gente pode usar todos os nossos sentidos a favor do nosso aprendizado. Apesar de eu ser, por exemplo, auditiva, eu sei que eu tenho outros sentidos e eles podem só fazer com que realmente a minha aprendizagem fique mais forte. Por que não usar todos, né? Eu estou dando aqui uns que são mais específicos para o tipo de aprendizagem, né, da linguagem dele, mas você pode usar todo sentido a seu favor. Eu uso meu audiobook, né, eu gravo meus resumos, mas uso pra caramba post-it, certo? E para quem é sinestésico, é essencial. Coloca no seu caderno, post-it, escreve. Ah, eu achei isso. Bota canetinha, tudo isso, certo? Então, é uma forma de você ter uma relação, interagir com a disciplina, ou fazer como uma amiga minha, né, que é sócia, ela era minha amiga de infância, minha sócia hoje, ela gostava de discutir, de conversar, de interagir comigo sobre o assunto, também é uma forma de você otimizar a sua aprendizagem para um aluno que é sinestésico.
E isso, né, que eu acabei de falar com você, está relacionado com outras duas técnicas que eu vou falar para quem é sinestésico, é muito importante, que é estudar em grupo. Ele é uma pessoa que é beneficiada para estudar em grupo, porque ele está interagindo com a disciplina e com as pessoas, né? E você lembra, né, que o sinestésico, ele tem essa questão das emoções, do toque, então ele é muito emocional. Então aquilo ali vai facilitar muito a aprendizagem dele. E aí também, assim como o auditivo, com todos os tipos de aluno, compartilhar a, assim, o seu aprendizado. Valdir perguntou, pode repetir, por favor? Qual é o que você quer que eu repita? Sobre a técnica Pomodoro? Eu também não sei o que é. Vi a pergunta, mas não compreendi o que era para repetir. É Certo, Sóstenes, acho que ele está online pelo do pai. Acredito que certo. seja do pai dele. Beleza, então. Vou continuar aqui. Depois eu volto se tiver pergunta, certo? Ok. Então, para o aluno agora digital. Como é que é o aluno digital? O aluno digital, ele é uma definição mais atual, né? Não, nem sempre foi assim, né? Ele é realmente resultado da atualidade, né? Que o aluno, que hoje em dia a tecnologia, ela está em tudo que é lugar, né? E acaba que isso influenciou na nossa forma de ver o mundo. Veja aí. Por quê? Aí a gente pode falar que o digital não tá nem tanto relacionado aos sentidos, certo? Mas ele está relacionado a uma forma de pensar. Que aí tem muita gente que é digital hoje, porque a tecnologia ela influenciou a essa mentalidade. É tipo como se fosse um sentido, mas é uma forma de pensar. E como é que é o aluno digital? Devido à tecnologia, você vamos pensar em tecnologia. O que a tecnologia é? Ela é muito exata, né? Se você for parar para pensar, a gente pode pesquisar o que a gente quiser, né? A tecnologia é rápida. Então, essa forma de pensar criou-se um tipo de aluno que é o digital. E como é que é esse tipo de aluno digital? A gente pode dizer que ele é analítico. Sabe, tipo Google, sabe o Google, aquele Google que sabe de tudo, é o tipo de aluno que ele precisa saber de tudo. O que que acontece? Ele está em sala de aula, o professor começa a falar, aí o professor fala uma palavra ou uma coisa que ele não entendeu, ele não consegue continuar. Ele vai ficar Não pensando, entende nada, né? Não entende. É não, aquele aluno que a gente escuta na sala dizer, professor, não entendi. Professor, não entendeu o que? Ele não entende nada. Já passou 40 minutos de aula. exatamente. Por quê? Porque não é que ele não entendeu, é que ele não conseguiu tirar a cabeça dele daquela palavra lá que você falou, que ele não entendeu. Entendeu? E aí ele trava na hora. Se ele viu uma coisa que ele não perguntar na hora, ele vai ficar na cabeça dele, que é aquilo que. Aí ele para de prestar Não atenção de absorve. aula. Aí depois aí ele chega a isso. Depois de 40 minutos, ele fala, professora, eu não estou entendendo nada. Porque ele é aquele aluno que ele precisa saber da hora, certo? Então, é uma pessoa extremamente analítica, como é que é a cabeça dele, né? Ele aprende montando uma história estruturada com as informações, né? Então, quando você tem essa questão, né, de ele precisa ser tudo estruturadozinho, então se eu tenho aqui A, B, C, a professora começa a falar, aí chegou na B, ele não entendeu, ele trabalha com a mentalidade estrutural. Então, se você for para C, D, E, aí ele vai ficar aqui parado no B, porque ele não consegue continuar a sua estrutura de pensamento, de conexão, de raciocínio, certo? Ele, justamente por causa disso, ele também pergunta bastante em sala de aula, porque ele tem necessidade. Inclusive, às vezes, ele é até mal compreendido pelo professor, né? Porque às vezes o professor acha que ele está querendo atrapalhar, ou ele até está querendo sei lá, questionar o professor demais, e não é. É porque ele realmente ele precisa tirar aquela dúvida naquele momento, porque senão ele não vai conseguir continuar o aprendizado. Outra coisa também, devido a esse pensamento, né? Vamos pensar no digital, ele é muito rápido, ele tem um pensamento muito rápido, então ele também tem dificuldade em ler textos é, longos, porque para ele tudo é rápido, tudo tem que ser rápido, entendeu? Então, por exemplo, como é que eu sou, né? Percebendo, eu não leio um livro de uma vez só, tipo, não consigo ler só um livro num período, eu sempre leio dois, eu já cheguei até ler três, certo? Porque se eu começar a ler um livro, páginas aquele livro já ficou chato para mim. Entendeu? Assim, porque você vê, ele tem dificuldade. Aí eu vou pro outro. Aí eu fico intercalando. Aí eu vou.
É assim. Aí é bom que mas acaba que eu tenho uma leitura rápida também, né? Que já eu gosto de ler, mas acaba que eu leio assim 2 livros por semana de boa, entendeu? Mas é isso, ele tem dificuldade de ler longos textos, né? E aí o aluno também, que é digital, também devido à tecnologia, ele é mais racional e lógico, certo? Então vamos lá. Como é que é técnicas favoráveis para esse tipo de aluno digital? O resumo, né? Que a gente vai ter variedades de resumos, né, gente? A gente pode trabalhar com mapa mental, a gente pode falar com resumo esquemático, a gente pode falar com resumo mais comum. Tem uma técnica de resumo que não tem como falar por aqui, mas ela é a mais eficiente que existe, né? Mas adiante afinidade de resumos, uma que é muito boa para ele é o resumo esquemático, que ele trabalha com tópicos, certo? Ou seja, ele vai trabalhar com um tópicozinho, 1, 2, 3. Não vai ser aquele resumo, né? Que tem uma partezinha aqui, ou uma partezinha assim. Ele é um texto, é um tópico, é um raciocínio lógico, é estruturado. Ele também pode usar, né? Porque eu também me conheço, né? Ele pode usar Flipchart, né? E fazer aqueles resumos, né? Todos esquematizados. É muito importante para ele, isso é super eficiente, certo? O mapa mental não funciona com quem é digital. Ele não tem paciência, inclusive, de fazer os desenhos, de colorir essas coisas, certo? Ele é muito preto do branco, ele é analítico, ele é como um computador, bem parecido, né? E aí, para o digital, para o aluno digital, é muito importante ele conhecer profundamente um assunto. Então, ele também estuda mais tempo. Ele não é como qualquer tipo de aluno que estuda na superficialidade e tá bom na aula. Só Não. aquilo para fazer a prova, né? Que eu já responder que isso daqui tá bom. Ele estuda mais, aí às vezes ele tem a sensação de que ele tem dificuldade de aprendizagem. Eu pego muito aluno assim, ai, professora, eu tenho muita dificuldade, eu preciso ficar horas e horas e horas estudando para entender o assunto. Aí eu fico, você tem certeza? Só tira 10. Você tem certeza que você precisa estudar horas e horas e horas? Não é uma necessidade que você precisa de autoafirmação, que você precisa aprender? Você já tentou diminuir esse tempo? Mas eu não consigo aprender. É questão de uma segurança mesmo. Ele é necessidade de conhecer profundamente o assunto. Tá na mente dele, a mente dele é programada assim. E aí eu fiz já uns testezinhos com os alunos e eles realmente viram, né, que muito disso é uma necessidade pessoal. Então, ele estuda mais do que todo mundo e às vezes trabalha, né, até com a motivação, com a autoestima dele, que ele acha que ele não tem tanta capacidade que os outros alunos. Mas não é. Ele tem igual. Só que ele, por ser digital, ele tem a necessidade de estudar mais, tá? Aí o que acontece? Ele precisa ler livro, aí ele precisa estudar, ele vai pegar um vídeo, aí ele vai pegar um artigo, e é por isso. E é por aí o caminho dele. Então, o aluno digital, ele estuda mais, sim, do que a maioria dos alunos. Não fique chateado se você achar que você precisa estudar mais, né? Tá muito relacionado ao seu perfil mesmo, seu programa mental, e aí é de boa, tá, gente? Outra coisa que é muito legal para quem é digital é estudar por material impresso, certo? Para ele poder colocar suas anotações, aquilo que realmente ele acha importante, para ele estruturar os seus estudos ali mesmo no material impresso, tá? Então vamos seguir para o próximo tipo de aluno, que é o aluno, né, que ele tem a visão, né, predominante, né, o sentido da visão predominante, o aluno visual. Então, como é que é esse tipo de aluno, né? Muitos alunos querem ser visual, né? Porque todo mundo, quando eu falo para isso, ai, professora, eu queria ser visual. Ai, professora, que coisa boa, porque quem é visual, ele tem a memória visual, né? Então, é muito legal, porque o aluno que ele tem esse sentido da visão, ele pode explorar muito isso. E é bem interessante quando ele começa a entender que ele tem uma ferramenta muito boa, que é a visão, que ele usa, por exemplo, quando ele começa a aprender a técnica, até usar cores, adesivos nas páginas dos livros. Aí, na hora da prova, a memória dele é tão visual que ele lembra até a cor, tudo assim. É maravilhoso a memória visual. E aí, mapa mental super funciona para ele. Então, acaba que muita aluna, professora, isso é muito legal. Realmente, se você souber usar
a visão ao seu favor, você vai ter uma ferramenta muito boa, né? Para você, para nível de estudos, né? Então, ele tem uma memória visual, né? Aquela pessoa que entrou no ambiente, ela percebe o ambiente nos mínimos detalhes e ela vai guardar muitas observações, né? Do ambiente, coisas que a maioria das pessoas não vê, né? A minha sócia tá até aqui, ó, Mari. Ela é visual, visual demais, gente. Você vê? Você for lá no Infinitamente, Gabi, no dia que você vir aqui, você vai ver lá que as cores é tudo muito lindo, mas não é por minha causa. Porque se fosse de mim, não ia ser lindo assim, é por causa dela. Ela é detalhista. Quem sou eu para botar um quadro na parede? Se eu tiver um quadro, chegou um quadro, e eu tenho que colocar, eu não sou doida, né? Porque a última vez que uma pessoa fez isso lá, brincando aqui só para descontrair. Ela falou assim: você não tá vendo que não tá alinhado? Ela pega a régua, ela faz assim, ela bota no lugar perfeito. No prumo, né? Então, ele gosta também, já porque ele é visual, de sentar na frente em sala de aula. Ele não gosta de sentar atrás, né? Porque a visão, né? Imagine, né? O maior sentido predominante dele é visão. Se tiver alguém empatando ele, né? Isso vai dificultar a aprendizagem. Então, ele gosta de sentar na frente, é aquele aluno que gosta mais do que todo mundo de sentar na frente, certo? Outra coisa bem interessante de quem é visual, e a Mari é bem predominante, né? Quando a gente vai gravar, a gente vê isso bem claro, é que eles gesticulam muito, né? Porque justamente a forma como ele se expressa com o mundo, né? Diferente do auditivo, que o auditivo é com a fala, ele fala, né? Faz entonação. O visual, ele vê. Então, para ele, o que ele vê é mais importante que a fala. Então, quem é uma pessoa visual, ele vai gesticular porque é importante para ele, né? Você entendeu o que ele está falando, que isso faz toda a diferença. Atenção, né? Isso, porque é a visão, aqui, ó, tô aqui, eu tô falando, e é inconsciente. Mas, então, isso aí é uma característica de uma pessoa visual. E aí, é bem legal essa característica que eu vou falar, que quem é visual vai perceber que ele, na verdade, além de estudar, né, que ele gostar, né, gráficos, diagramas, imagem, é muito legal para ele, ele também aprende melhor estudando sozinho. Ele prefere estudar sozinho primeiro, para depois ir para grupo, né? Porque ele é uma característica pessoal do aluno visual, certo? Então, vamos lá. Então, ele vai preferir estudar sozinho, certo? E aí, porque ele pretende, é melhor para ele recordar dos assuntos, de ler os assuntos de forma silenciosa, de fazer todo o mapa mental. Aí depois ele pode até estudar em grupo, mas ele prefere estudar sozinho primeiro, tá? Então vamos lá, técnicas favoráveis aos estudos, né? Como a gente falou, né? A gente já falou quase de tudo, porque as características deles estão relacionadas às técnicas, né? Mapas mentais, né? O tipo de resumo que é mais eficiente para quem é o visual. Também, por ele ser visual, também funciona muito pesquisar na internet, né? Porque você pode ver uma videoaula, visão, principalmente quando tiver videoaula com animação, com muito gráfico, né? Slides, isso ajuda também quem é visual. Como eu falei anteriormente, né? Ele é bom, como é uma característica pessoal, para ele é mais eficiente estudar sozinho, certo? Mais do que todo tipo de aluno, seja o digital, o auditivo e o sinestésico, ele é aquele tipo de aluno que ele é muito eficiente estudando sozinho, certo? Aí depois ele pode sim, como eu falei, aquela técnica de você compartilhar seu conhecimento com os colegas vale para todo mundo, mas para um visual, diferente do sinestésico, e para ele sempre tem que estudar em grupo, acha melhor. Para ele, não, ele tem que ter o momento dele sozinho, ele tem que ter o momento dele, né, com a visão, na qual ele pode usar todas as canetinhas, post-it, tudo, né, ao seu favor, para depois ir trabalhar compartilhando as ideias com os colegas. E aí, como você, né, a gente já falou, como a visão é extremamente desenvolvida nesse tipo de aluno, explore o máximo que você puder de cores. Usam
marcadores de texto aqui, ó. Use todo tipo de marcadores, canetinhas coloridas. De preferência, associe essas cores à disciplina. Por quê? Porque isso vai facilitar a sua gravar a memória, entendeu? O que acontece? Quando você faz essa associação, né? De cores com a disciplina, ou então você pode usar assim, você vai, senta e cria um código para você. A amarela é importante, ou então amarela é de tal disciplina, ou amarelo tem a ver com o que mais cai no Enem, o rosa. Cria um código de cores para você e use isso a seu favor, porque o que vai acontecer? O seu cérebro, né, ele vai fazer uma associação daquela cor com a disciplina ou com o que você quer que aquela cor simbolize para você. Vai facilitar na hora de uma prova, né? Você tá lá, sei lá, vamos supor, eu estou estudando história ou então estudando matemática, vamos lá na minha área, né? Matemática. E aí eu posso botar as cores nas fórmulas que não são tão comuns, né? Eu ensino para os meus alunos da EPICA, aí eu falo para eles, olha, se você tem essas fórmulas aqui que não são comuns, não caem muito no ensino fundamental, mas elas caem na EPICA. Aí ele vai e faz, aí ele pode associar aquela cor para as disciplinas, para as fórmulas mais difíceis. E aí, o que acontece na hora da prova? Na hora da prova, ele, poxa, é aquela fórmula, é Menelaus. Aí, o que ele vai fazer? Aí ele vai lembrar da cor, é daquela cor. Aí ele vai puxar lá da memória dele a cor e vai facilitar a associação e provavelmente ele vai lembrar da fórmula, certo? A Mari aqui falou assim, olha, ela usa, tá vendo? A Mari usa as cores para ela, né? História azul, ela botou biologia verde, né? A Elita usa lógica azul, entendeu? Então, isso é super importante. E o visual, aluno visual, ele é extremamente muito beneficiado com essas associações de cores. Código de cores é extremamente importante para ele. E isso também com post-its, gente. Também vocês podem usar post-its à vontade, porque post-its tem uma infinidade de cores e aluno que é visual tem que ter, tá? Bom, gente, isso aí eu dei um resumo, né, das técnicas favoráveis para você ter técnicas favoráveis ao seu aprendizado e aí você realmente ser mais eficiente. Ser mais eficiente é você estudar menos e aprender mais, né? Então, você sabendo sua linguagem, você vai estudar menos e aprender mais. Só que é o suficiente? Só eu saber minha linguagem de aprendizagem? Não. É o que eu falei, é o primeiro de muitos passos. Que eu falei, tem muitas variáveis, né? Então, eu preciso saber qual é o meu perfil comportamental. É importante eu saber como é que eu divido meu tempo, o horário que eu sou mais eficiente. E tudo isso a gente aprende como? Com teste, com autoconhecimento, né? E aí, mas eu vou passar algumas coisas aqui para vocês darem atenção e, quem sabe, até se auto-observar a partir de agora, certo? Então, o primeiro a gente saber, né, a linguagem, né, da gente de aprendizagem que vocês aprenderam aqui, né, de forma bem resumida, fizeram teste, já podem aplicar, né, tipo, no dia a dia de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, né, sobre o que eu falei, vou falar aqui aproveitando, né, você pode me mandar uma mensagem no direct, né? Você pode também dar uma olhada aqui no meu Instagram, você vai ver muitas coisas, né? Muita informação. Mas você pode me mandar no direct, que eu sou super de boa. Eu sou aquela pessoa que todo mundo que me chama, que tira dúvida, eu respondo na hora, né? Muitas vezes por áudio, às vezes é só digitando. Mas se a pergunta for mais difícil, não tem problema nenhum me mandar áudio. Ou até faça um post para tirando sua dúvida, certo? De uma forma mais explicadinha. Então, primeiro, saber sua linguagem representacional, ou seja, sua linguagem de aprendizagem. Segunda coisa, como eu falei também já aqui, é você se conhecer melhor, né? E essa questão do autoconhecimento, Gabi, eu tenho um curso de inteligência emocional para os estudos, né? Focado, eu digo assim, para você saber sair fera, tem que fazer o programa Infinitamente Mais, certo? Porque realmente eu trabalho cada areazinha dessa, né? Eu trabalho do perfil comportamental, eu trabalho qual horário que você rende mais, tudo com teste, tudo com autoobservação, tem tarefas. A gente fala também em relação à ansiedade, a gente vai falar sobre ansiedade, sobre crenças. Então, a gente se conhecendo, a gente vai ser melhor, né? A gente vai realmente poder criar
um programa, um perfil para você. No final do programa lá que a gente faz, né, o programa Infinitamente Mais, o aluno ele sabe a sua técnica e você vai ver, como é um em grupo, né? Cada aluno sai com a sua técnica pessoal, não é uma fórmula. Para aluno A é assim, para aluno B é assim, ele sabe todas as áreas, ele sabe realmente se conhecendo. Então, a segunda parte essencial para você aprender a estudar certo é se conhecer, né? Outra coisa que isso aí isso é muito comum, né? Mas poucas pessoas dão atenção a isso. Se você for procurar na internet, você vai ver muita informação sobre isso. É sobre estudar com revisão programada. Eles não explicam por que isso funciona, né? No programa eu vou explicar por quê, né? Porque com o aluno, é tipo a sala de aula. Você primeiro ensina o porquê e depois você dá a técnica, entendeu? Mas, em resumo, você tem que ter essa responsabilidade de estudar com revisão programada. Você pode buscar lá na internet, vão ter várias informações, cada um com suas dicas. Mas por quê? O que é revisão programada? É você estudar no máximo de 15 em 15 dias, parar para fazer revisão, certo? Cada disciplina passou, você não pode ficar mais de 2 meses, por exemplo, sem ver um assunto. Principalmente para quem está nesse ano, né? Sabe que ainda não está fechada a data, mas para quem vai fazer o Enem. Entendeu? Eu não posso, tipo, estudar, sei lá, janeiro um assunto e depois ver daqui a 4 meses. Não. Tem um negócio chamado que é curva de esquecimento. Que é realmente algo da nossa mente, é uma concepção. Nossa mente é o tipo robozinho, né? Ele é programado. Então, depois, gente, dessa live aqui, amanhã vocês só vão lembrar cerca de 50%. Daqui a um mês, vocês só vão lembrar 5% do que eu falei. Entendeu? Então, isso que eu tô falando é tipo, não é um assunto, né? É algo que talvez vocês lembrem mais, porque vocês fizeram teste e vai ter um e-book para vocês, né? Que relembrar do que a gente falou. Mas o que acontece quando se trata de um assunto? Tu imagina, tu estudar um assunto na sala de aula hoje, daqui a 30 dias você só saber 5%. É por isso que existem as atividades, é por isso que a gente tem que fazer as tarefas, é por isso que a gente tem que fazer revisão. E aí tem toda uma técnica para você trabalhar com essa técnica de revisão programada. Contudo, você já pode criar esse cronograma, o ciclo de estudo, observando que eu tenho que passar no máximo, não posso passar de um mês sem ver a disciplina que eu estudei, certo? Importantíssimo é você saber também aonde você quer chegar com os estudos, né? Para você saber estudar certo, ter melhor eficiência, você tem que saber o seu estudo, você está estudando para quê? Né? Muita gente está indo para a escola só porque pai, mãe está pagando, mas você tem que ter um objetivo. E aí, quando você tem um objetivo, aonde você quer chegar com os estudos, você vai estudar de forma mais eficiente. Porque, vamos lá, para quem quer medicina, vale eu querer medicina e resolver estudar todas as disciplinas de forma mais focada no terceiro ano? Não. Aluno que quer passar em medicina, ele tem que ter essa consciência desde o fundamental. E ele tem que levar a sério os estudos. Agora, eu não estou dizendo que o aluno terceiro ano não pode decidir ser médico e ser médico. Não. Ele só tem que ter consciência que ele vai demorar 2, 3, 4 anos para passar em medicina. Porque agora que ele despertou e agora que ele decidiu aonde ele quer chegar com os estudos, tá? Isso, exatamente. Mas aí você fala assim, não, mas eu quero direito. Aí, de acordo com o que você quer chegar com os estudos, você vai dar uma ênfase, você vai dar uma focada naquilo que você tem que ser bom, né? Para ter realmente um resultado positivo no Enem e na vida em si, né? Daí você também tem que, para você ser um bom aluno, né? Para você ser eficiente nos estudos, você também tem que saber quais são as prioridades da sua vida. E quem é estudante não tem cuja prioridade tem que ser os estudos, né? Porque é o momento da sua vida. Então, você tem que realmente colocar os estudos como prioridade. Isso tem que ter autorresponsabilidade. Você tem que ter consciência de que é o seu futuro que está em jogo, né? Você tem que ter consciência que você não está só para tirar nota boa, você não está estudando só para tirar nota boa, você está estudando porque você tem uma prioridade. Isso aí, olha, Tayana quer ser policial da PM. Ótimo, entendeu? Então, eu tenho que levar a sério os estudos, porque um concurso, né, seja qual for o nível dele, ele é bem concorrido e requer que você tenha uma alta eficiência. Você não pode ser um aluno mediano. Aluno mediano não passa em concurso público. Estou falando sério.
certo? Eu trabalho muito com aluno, eu mesmo, né? Já passei em concurso público, sou oficial da Marinha Mercante e eu nunca fui aluna mediana, né? Não que eu fosse melhor do que outros alunos, isso aí, né, a capacidade mental é de igual de todo mundo, mas tem a ver com o compromisso que eu tinha, que eu tenho, inclusive, até os dias de hoje, em relação aos estudos e tudo que eu me proponho a fazer, certo? E aí, ó, você que quer ser cientista, você que quer ser médico, o que você quiser, né? Você ter uma consciência do que você quer e colocar os seus estudos como prioridade para o hoje, porque é o seu tempo. Os estudos hoje, para quem é estudante, é a prioridade da sua vida, é os estudos, né? Quando a gente já chega assim, né, Gabi, na minha idade, né? Eu já tem outras variáveis, Gabi também agora já é casada, já tem outras prioridades, né? Então, cada momento, cada fase, a gente tem que ter prioridade. Então, a hora de vocês realmente priorizar os estudos, não que a gente nunca Agora. deva fazer isso na vida toda, mas é principalmente nesse tempo, tá? E aí, diante disso, né, quando você tem prioridade, para você realmente ter uma eficiência e você estudar mais, ou estudar menos e aprender mais, é que você realmente tem que ter um compromisso com você mesmo de melhorar a cada dia, certo? E como é que é isso? Porque isso vai me ensinar, o que que isso vai influenciar eu estudar menos e aprender mais? Porque tem um negócio chamado ciclo de melhorias. Eu não tenho como falar de tudo, né, sobre isso, né? Que eu estou tentando fazer um resumo do resumo. Mas o ciclo de melhorias não é uma técnica, mas ele está mais relacionado a você ter uma consciência que de tempo em tempo você tem que parar para analisar o seu rendimento, seja no que for, porque o ciclo de melhorias, né, o PDCA, ele pode ser usado em qualquer área, numa empresa, seja qualquer área da sua vida. Então, você tem que ter essa consciência que de tempo em tempo você vai ter que parar para ver o seu rendimento. Então, você que é estudante, certo? Você vai parar, sei lá, semanal. Eu recomendo semanal, porque até hoje eu faço assim, semanal. Então, tipo, no final de semana, no domingo ou no sábado, eu paro e vejo. Ah, eu rendi, certo? Tem a ver também com planejamento, certo? Todo estudante ele tem que. Não pode estudar assim, já vou estudar o que eu quero. Não, você tem que se planejar, certo? Aí no final da semana, você vai ver o que eu planejei, eu cumpri? Por que eu não cumpri? Se eu cumprir, ótimo. Posso melhorar? Se eu não cumprir, aí eu falei assim, tipo, botei de. Eu fiz 80% do que eu me propus a fazer. Aí você vai perguntar, por que eu não consegui? Né? E aí você faz os reajustes. Na hora que você para e reflete, às vezes, eu não consegui porque essa semana eu tive um imprevisto, tudo bem, né? Mas aí se repetir sempre é porque tem alguma coisa que não está legal no seu planejamento. E aí você ter essa questão do ciclo de melhorias, de tempo em tempo parar, ver que não está funcionando. É muito legal quando a gente começa a ter essa consciência, né, de que nós somos responsáveis pela nossa história, e seja qual for a área. Quando você para e faz isso, tem essa maturidade de parar e ver que realmente tem como melhorar, seja no que for que você se propor a fazer, você vai mudando e vai fazendo teste mesmo, porque é teste. E aí você pode melhorar ou você pode piorar. E você pode tomar uma decisão que piorou sua situação, aí de repente você vai, opa, não é esse caminho, volta. Não tem problema voltar para trás. Não é melhor você voltar para trás num erro em apenas uma semana do que você ficar postergando, Perder né? mais. Perder tempo. Não, você vai insistir naquele tipo de estudo, naquela rotina, você vai assistindo, e aí você só perdendo tempo, né? Então é isso, galera. Eu acho que eu dei um resumão aí de como a gente pode aprender mais estudando menos. E acho que ficou bem claro. Alguns alunos já tinham feito o teste do Infinitamente, e se eles não assistiram a live, vai estar disponível tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Algumas pessoas me disseram, mas eu não tenho Instagram, como é que eu vou assistir? Eu disse, não, vou disponibilizar para vocês no YouTube também, para facilitar. E eu Ótimo. tenho certeza que a partir dessas dicas, a partir dessas técnicas, eles, se interessarem de fazer, obviamente vão ter melhorias. Com Vão certeza. se encontrar nos estudos. Muito E aí, importante. obrigada. É isso aí. É muito, muito importante a gente ter informação quando eu falo assim, gente, conhecimento sem ação é informação, certo?
Então, se você adquirir um conhecimento e você não vai colocar em ação, é apenas informação, não fez diferença nenhuma para você. Então, aproveite esse conhecimento, coloque em ação para você colher bons frutos. É isso aí. Obrigada. Inclusive, o tempo está acabando da nossa live, então agora eu só tenho a lhe agradecer. Obrigada, obrigada pelas dicas, obrigada por ter aceito o convite. E é isso aí. Espero Obrigada. boa sorte aí no curso, boa sorte na sua vida e continue assim, né? Que é excelente. Igualmente, sucesso para você e para todo o colégio, para